Então, no vídeo passado a gente falou sobre pós-modernidade e hedonismo. Nesse vídeo a gente vai abordar modernidade e as críticas da modernidade, como fomos parar na pós-modernidade e os fundamentos do hedonismo. Para isso eu vou utilizar alguns textos e toda vez que eu começar a utilizar esses textos vai aparecer na tela aqui qual é o texto, quem é o autor. Assim como quando eu estiver lendo a citação de algum desses textos, vai aparecer na tela a citação para que vocês possam acompanhar o texto junto comigo. Além disso, como é um tema longo e um tanto quanto complexo, eu tenho uma colinha aqui comigo para me ajudar a fazer fluir o assunto, para não ficar enfadonho. Então, em determinados momentos eu vou estar lendo, mas eu vou estar lendo anotações minhas, certo? Vamos tentar fazer isso de uma forma que não fique enfadonho, né? Vamos lá. É, Começando pelo texto da Tereza Cristina Esmeralda Bezerra. É um artigo que se chama Modernidade e Pós-Modernidade, uma abordagem preliminar. Bem, na realidade, a modernidade, que é muito associada ao iluminismo, ela prega um homem, um ser humano, como um ser dotado de razão, um ser que explica a natureza e que estabelece a ordem social das coisas. O ser humano dá um sentido de verdade para a vida e para a história, sem precisar mais da religião, como era no caso do feudalismo. Portanto, se entende, o ser moderno entende que está caminhando rumo ao progresso. No lugar da religião, no lugar do mito, agora a fé é depositada na razão, certo? A fé está amparada na ciência. A Teresa Cristina cita o Habermas dizendo o seguinte: por que se deve quebrar com uma tradição que alcança até o presente? O espírito moderno deve valorizar essa pré-história imediata, ou seja, o feudalismo, tudo aquilo que era anticientífico, e distanciá-lo para fundar-se de modo normativo a partir de si mesmo. Portanto, o homem é o único parâmetro do homem a partir de agora, certo? Esse é o projeto iluminista. Esse é o projeto iluminista, que é um projeto político, filosófico, cultural e que gerou os ideais de emancipação modernos que animaram as revoluções burguesas do século XVIII e do século XIX, sobretudo as revoluções inglesa e a Revolução Francesa, certo? Mas que também animaram as revoluções socialistas do século XX. O homem moderno ele vai dominar a natureza, portanto, ele vai se libertar dos limites que antes eram impostos a ele pela natureza, porque agora ele vai conseguir, ele será capaz de entender a natureza e, portanto, ele vai dominar a natureza, certo? Se esclarecendo pela luz da ciência, certo? Então, ele não precisa mais da religião. O matemático René Descartes, na obra dele que se chama O Discurso do Método, defende a ideia de que, em conhecendo as leis da natureza, o homem se torne senhor e possuidor da natureza. Então, assim, uma visão. Não há como haver uma visão mais soberana de homem diante das circunstâncias que não seja a visão moderna ou a visão iluminista, ok? Os valores do projeto iluminista são três, principalmente. São o racionalismo, o individualismo e o universalismo. O racionalismo ele é a crítica da religião e ele é o desencantamento com os valores históricos herdados da própria religião. Tudo foi desencantado porque não se acredita mais no mito. Então, agora nós, homens modernos, só acreditaremos naquilo que pode ser provado para a gente através do método científico. Essa é a modernidade, esses são os valores do iluminismo. Certo? O iluminismo é onde estão escritos grandes filósofos como Voltaire, como Jean-Jacques Rousseau, como Adam Smith e etc.
Bom, além da fé na razão, certo? Como a razão sendo capaz de satisfazer todas as necessidades materiais dos homens. Isso é modernismo, isso é modernidade. Emancipar, nesse contexto, portanto, seria utilizar a ciência para deixar utilizar a ciência para deixar mais eficientes as relações sociais, ou seja, as esferas da economia, da sociedade, da política, oferecendo mais liberdade ao homem, certo? Como indivíduo e como cidadão. Isso tem muito a ver com a ideia smithiana do Adam Smith. A gente vai chegar lá é, destrinchando o individualismo liberal moderno, apregoado pelo Adam Smith e pelos liberais que vieram depois dele. A ideia é a de que cada indivíduo buscando de maneira egoísta o seu próprio bem, as coisas na sociedade vão se acertar de tal modo que a mão invisível do mercado será capaz de gerar um bem-estar que vai alcançar a maior parte da população. Um bem-estar que de outra forma não seria possível de ser gerado. Essa é a ideia da mão invisível do Adam Smith, certo? Por exemplo, quanto ao individualismo, que é isso que a gente está falando, tido como um dos outros pilares do iluminismo, na ótica de Rouanet, ele expressaria a intenção de uma ruptura com as antigas cosmovisões comunitárias, em que o homem só valia como parte do coletivo, do clã, a tribo, a polis, o feudo, e a transição para uma nova ética e uma nova política descentrada, liberta do coletivo, em que o homem vale por si mesmo e não pelo estatuto que a comunidade lhe outorga, ok? Além disso, nós temos outro valor da modernidade iluminista, que é muito importante, que é o universalismo, certo? O projeto universalismo ele é a caracterização do projeto civilizatório da modernidade. O iluminismo e as revoluções burguesas aconteceram na Europa Ocidental. É importante a gente caracterizar isso daí. Portanto, o projeto civilizatório iluminista tem como premissa, tem como pressuposto, a universalidade da natureza humana. A natureza humana seria idêntica em todo lugar e em todos os tempos. E eles, iluministas, teriam desvendado, teriam descoberto qual era a natureza humana. Ora, agora, portanto, a única coisa que falta é ir para o resto do mundo divulgar essa boa nova, que eles descobriram a natureza humana. Bem, segundo afirma o Sérgio Rouanet, emancipar equivalia a universalizar, a dissolver os particularismos locais, removendo assim as causas dos conflitos entre os homens, certo? Essa é a ideia dos modernos. Só que essa afirmativa, esse pensamento, ele serve também para justificar a colonização e para exercer o imperialismo de um país desenvolvido, industrializado, contra um país ainda primitivo, certo? E se o país ainda não tinha adentrado completamente no modo de produção capitalista, a colonização pura e simplesmente, com escravização e com todas as mazelas que a gente conhece na história. Há críticos do projeto moderno, que são críticos do projeto moderno, mas que nem por isso são pós-modernos. O pós-modernismo é outra coisa. Por exemplo, o Marx é um crítico do projeto moderno. Só que o Marx, em vez de negar todos os valores da modernidade, como a ciência e tudo mais, ele vai promover uma superação dialética dos princípios iluministas. Como é que ele vai fazer isso? No mesmo sentido, o projeto de uma ciência neutra, objetiva, que serve a valores universais, baseada em princípios racionais, abstratos, puramente fundados na lógica do espírito, capazes de assegurar uma ordem social acima dos interesses dos grupos e, sobretudo, das classes sociais em disputa na sociedade, revelou-se para o Marx ideológico, no sentido de ilusório
e fantasioso. A razão e a ciência servem a interesses de classe, certo? Então, para o Marx, a ideia de razão pura, a ideia de ciência supostamente neutra, e o universalismo desse modo de pensar iluminista, na realidade, esses princípios favorecem a exploração da burguesia sobre a classe trabalhadora. E a consequência prática disso é que tudo isso excluiu a classe trabalhadora, que é a maioria da sociedade, das benesses do progresso técnico-científico. Então, as máquinas e os equipamentos, durante as revoluções industriais, elas ficaram mais produtivas sem que isso significasse uma melhora nas condições de vida dos trabalhadores, certo? É isso que o Marx aponta. Essa é uma crítica. É importante lembrar, portanto, que no Manifesto do Partido Comunista de 1848, apesar de o Marx exaltar a burguesia como uma classe revolucionária contra a ordem do feudalismo, o Marx já alerta que nem tudo será melhor do que antes. É por isso que o Manifesto do Partido Comunista é dirigido ao proletariado e a ninguém mais. Certo? Muito embora aí se revele uma das críticas mais contundentes ao projeto civilizatório moderno, Marx não chega a abandoná-lo, como a gente falou. Ao contrário, ele tensiona sua realização plena. Ele argumenta ser necessário que a ciência se transforme numa teoria crítica da sociedade capitalista, da ordem burguesa, contribuindo para sua superação mediante a descoberta de sua essência, das contradições que determinam seu movimento, utilizando-se, para tanto, de um método filosófico-científico capaz de captar a sua dinâmica, o método dialético, ou a dialética hegeliana invertida, que é a que o Marx vai utilizar para analisar as relações capitalistas de produção. A função da teoria para o Marx, portanto, ela não se resume a fazer uma crítica, criticar por criticar. A função da teoria do Marx é a de contribuir para o esclarecimento da classe trabalhadora e cultivar na sua consciência da classe trabalhadora a percepção de que eles são um sujeito, certo? A classe trabalhadora é um sujeito coletivo, certo? Que tem um papel histórico a cumprir. Qual seria o papel histórico a cumprir? Seria a prática revolucionária. Como a classe trabalhadora é maioria na sociedade, portanto, o Marx, em vez de pegar todos os princípios e preceitos e promessas das revoluções burguesas e do iluminismo e jogar na lata do lixo, ele, muito pelo contrário, ele vai se juntar à classe trabalhadora e vai exigir, junto com a classe trabalhadora, isso como prática revolucionária, que se cumpram as promessas das revoluções iluministas, que não são, assim, muita coisa. São só igualdade, fraternidade e liberdade, coisa que o capitalismo nunca foi capaz de fornecer. A prática revolucionária, portanto, ela se trata de uma maioria, classe trabalhadora, se livrando da exploração de uma minoria, burguesia. Essa prática desagou historicamente no projeto socialista. Beleza? O Max Weber também é um autor que não é pós-moderno, mas que é crítico da modernidade. Ok? Max Weber. Para o Max Weber, o desenvolvimento da ciência, da racionalidade e da liberdade humana no âmbito do iluminismo, tudo isso levou à criação de uma burocracia, certo? Institucional, ou seja, dentro do Estado, que, por não poder ser questionada, já que ela provinha da racionalidade e agora a fé está depositada na razão, portanto a razão é inquestionável, tudo isso aprisionou a sociedade numa jaula de ferro, chegando Max Weber a mencionar que a própria burguesia estaria constrangida dentro do modo de produção capitalista a reproduzir determinados comportamentos. Ou seja, se a sociedade está presa dentro de uma jaula de ferro, a burguesia, segundo Max Weber, está presa dentro de uma jaula dourada, certo?
É interessante porque isso não é muito diferente de algumas afirmações que o Karl Marx faz no Capital, certo? Que a burguesia, a própria burguesia também é constrangida a repetir padrões, determinados comportamentos. O Adorno e o Horkheimer, embora não se inscrevam no, como é que eu posso dizer, como pós-modernos, eles são autores críticos da modernidade, mas que não são pós-modernos. Mas tem uma crítica da modernidade que talvez se aproxime um pouco mais do pensamento pós-moderno. Para eles, o progresso positivista, iluminista, tecnicista, certo? Fazendo uso de uma racionalidade instrumental, como falava o Weber, resultou, no limite, em nazismo, fascismo e stalinismo. E para eles, esses três fenômenos são coisas parecidas, muito parecidas. Né?